Então boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um conteúdo informativo, ou seja, escolhi várias perguntas que me fizeram no grupo de Facebook do jejum intermitente e vou respondê-las neste vídeo. Por isso fiquem atentos porque essas perguntas podem servir também para vocês, podem ser dúvidas que vocês tenham sobre o jejum, como fazer, etc. Fiquem por aí então. Então a primeira pergunta foi feita pela Flávia Fossari e a pergunta é: quantas horas de jejum devo fazer para obter o melhor resultado? Então é assim, Flávio. Quantas horas de jejum devo fazer? Eu sempre fui apologista do protocolo de 16/8, ou seja, vocês estão 16 horas em jejum e 8 é uma janela em que podem comer. Ou seja, esse para mim é o melhor que há, o melhor protocolo que há. Foi o que eu fiz durante 3-4 meses. Foi quando perdi a maior perda de peso, ou seja, perdi 25 kg nesses 3 a 4 meses e usei sempre os 16/8 e eu acho que é o melhor. Por isso, respondendo à tua pergunta, quantas horas é que eu acho que deves fazer em jejum, ou qual a melhor, na minha opinião, protocolo 16/8. Próxima pergunta é da Priscila Gomes e a pergunta é: você faz jejum todos os dias? A minha resposta é sim. Faço jejum todos os dias porque jejum não é uma dieta, é um estilo de vida que eu optei. Ou seja, eu faço dieta flexível. A dieta flexível junto com o jejum intermitente, que é o meu estilo de vida. Ou seja, se eu faço todos os dias, já faço jejum para aí 4 ou 5 anos. Se não tem 5 anos, está mesmo quase a fazer os 5 anos. E se eu já tentei fugir ao jejum no início algumas vezes, mas por exemplo optava pelo aquele regime dito normal que é de comer de 3 em 3 horas, mas digo-vos que foi uma perda de tempo, podia ter continuado com o meu jejum, mas só durou para aí 2-3 dias nesse regime e voltei logo ao jejum outra vez. Para mim jejum intermitente é sempre o que eu vou fazer. Mas respondendo à tua pergunta, Priscila, faço jejum todos os dias, exatamente. A próxima pergunta é da Márcia Cardoso. Ou seja, a pergunta é: oi Rui, eu acompanho os grupos do Dr. Jason Fung do Canadá e eles fazem jejum de dias, não somente 24 horas. Como foi o seu processo de emagrecimento e qual o protocolo que eu faço? Então, respondendo à tua pergunta, Márcia, desde já, olá. Se eu acompanho, como a pergunta é um pouco extensa, eu vou responder aos poucos para não ficar muito confusa a minha resposta. Então, eu acompanho os grupos do Dr. Jason Fung do Canadá e eles fazem jejum de dias, não somente 24 horas. Ok, para começar, por acaso não conheço quem é o Dr. Jason Fung, mas aposto que se ele fala de jejum deve saber o que é que fala. Tem diversos doutores com diversas opiniões, mas não somente 24 horas. Eu por acaso, se fiz de 24 horas é quando já não tinha calorias suficientes para comer, por exemplo, ao jantar. Comi demais ao almoço, ao jantar já não tinha calorias, passei para o dia seguinte, ficou 24 horas. Mas se sou apologista de fazerem jejum de 24 horas ou mais do que 16, não aconselho muito, sinceramente, não aconselho. Vocês vão ficar com fome porque, pensem comigo, a dieta do jejum intermitente já é uma dieta que vos mete com um déficit calórico bastante alto. Então, se conciliarem, como muita gente faz, com o low carb e fazer jejum de 24 horas, vão ficar com um número de calorias diários horrível. Não é o suficiente para vocês poderem ter os vossos objetivos. Vão passar mal com isso. E a minha teoria é que o jejum tem que ser um estilo de vida que vos faça feliz. Não é só estar ali focado na dieta e nos treinos e isso. Não, é viver a vossa vida e no pouco tempo que têm livre para se focarem nessa parte do treino e da dieta. É assim que eu vejo as coisas e comigo resultou e tem resultado. Cada dia tenho novos desafios
novos objetivos alcançados e é sempre a batalhar na mesma coisa. Mas não estou ali tipo sempre focado naquilo e tenho que emagrecer, não sei o quê, não. As coisas vão levando nas calmas, os resultados vêm aparecendo, cada dia que passa os resultados são melhores e é assim que tem que ser mesmo. Por isso, jejum de 24 horas não aconselho muito a fazer, a não ser que seja como eu referi que às vezes faço, que é quando já não tenho espaço para comer mesmo. Mas agora ficar muito tempo sem comer e muito baixo de calorias é muito mau. Por exemplo, a mulher não convém comer menos do que 1200 calorias por dia e o homem não convém comer menos do que 1500 por dia. Se comerem menos do que isso, estão a comer muito menos do que aquilo que precisam. E isso também não vos faz bem. E o resto, como foi o seu processo de emagrecimento? O meu processo de emagrecimento foi o seguinte: eu comecei com a dieta. Quer dizer, eu fiz um montão de dietas, fiz a dieta cetogénica, fiz a dieta low carb, fiz a dieta dita normal de comer 3 em 3 horas, eu sei lá, experimentei tudo e mais alguma coisa, suplementos, dietas, treinos, fiz treinos de tudo e mais alguma coisa também, até chegar àquele que eu quero passar-vos, que eu quero passar para vocês, que na minha opinião é o melhor e que não sofrem, vivem felizes da vossa vida na mesma. Não têm que estar aí com essas coisas todas que os mídia falam, essas coisas todas, dos doutores e isso. Por isso, qual foi o processo de emagrecimento? Eu comecei com a dieta cetogénica, não vos vou mentir, tive ótimos resultados de perda de peso rápido, mas sentia-me altamente fraco, não podia ir, por exemplo, numa festa e comer o que os outros comem, enquanto que eu, fazendo o jejum com a dieta flexível, posso comer o que eu quero numa das refeições, que eu tenho a refeição grande e a pequena. Mas continuando com o que eu estava a falar, comecei com a dieta cetogénica, não correu muito bem. Em termos de resultados perdi muito peso, mas também perdi muita massa muscular, porque o nosso músculo, quando vocês vão à academia treinar e isso, precisam de comer carboidratos também, não é? Porque o carboidrato vai-vos alimentar o vosso músculo, não é só a proteína que interessa. E, portanto, não correu muito bem essa experiência, sentia-me fraco todos os dias, cada dia mais fraco, e não tinha foco em nada, a minha cabeça só estava que não podia comer carbo, então era tudo controlado ao regime e isso, na minha opinião, não é vida. Depois experimentei fazer a dieta outra vez dita normal de 3 em 3 horas, também não correu bem. Comia sem ter fome e acho que isso é ridículo. Experimentei o jejum intermitente. No início estava a fazer o jejum intermitente de forma errada, ou seja, comia o pequeno almoço e o almoço e a partir dali das 4 que lanchava se calhar uma fruta ou isso, já não comia mais nada ao dia seguinte. Mas eu acho que isso é errado, porque nós devemos cortar sim os snacks, aquilo que comemos nos cafés da manhã, o que comemos no lanche, isso aí é que vocês devem cortar. Por exemplo, o pão, essas coisas todas de fiambres e queijos e isso se cortar é o melhor, porque se vocês comerem só as duas refeições mais importantes, que é o almoço e o jantar, vocês estão a consumir os melhores nutrientes que vocês podem consumir durante o dia, e isso é que é interessante. Qual o protocolo que eu faço? Já respondi na pergunta anterior, faço o protocolo de 16/8. Passando à próxima pergunta. A próxima pergunta é da Aline Gomes, e a pergunta é: acho que o meu maior problema é a falta de energia que sinto durante o jejum e, consequentemente, para fazer atividade física. O que você indica nesse caso? Ok, uma boa pergunta. Ou seja, acho que o meu maior problema é a falta de energia que sinto durante o jejum. Então é assim, se estás a sentir falta de energia é porque estás a comer pouco, foi o que eu referi na resposta anterior. Porque tu deves estar a comer menos calorias do que aquilo que precisas diariamente e estás de certeza que estás a fazer o jejum com low carb, mas quase que aposto que estás a fazer isso. E deves estar a comer muito pouco mesmo para aquilo que tu precisas, ou seja, tu não vais ter, como dizes aqui, durante o jejum não sentes força, não tens energia, e para a atividade física também é lógico que não vais ter energia nenhuma, porque tu precisas de uma refeição grande e uma refeição pequena. Se não tiveres isso durante o teu dia, se não souberes como calcular com aquele cálculo que eu usei para mim, de quantas calorias é que tu vais precisar durante o dia e entre as macros e tudo mais, tu não vais saber quantas calorias vais precisar de consumir.
Ou seja, tu deves estar a consumir menos do que aquilo que precisas. O que é que vai acontecer? Vais ter falta de energia. Seja para o que for, para o teu dia a dia, para quando vais treinar na academia também vais sentir falta de energia, não vais ter força. E se tu não tiveres força para fazer as tuas coisas, principalmente no treino, se tu não tiveres energia suficiente, tu nunca vais conseguir alcançar aquele objetivo que tu queres alcançar lá. Tu, por exemplo, queres fazer um certo número de repetições ou um certo número de peso em uma máquina ou seja lá o que for na academia, tu não vais conseguir fazer porque não tens energia, vais precisar. O que é que eu te dou sugestão para isso? Como dizes aqui, o que você indica nesse caso? Indico a que se calhar uses a fórmula que eu uso, que é um cálculo bastante simples, para saber quantas calorias é que deves consumir, e nessas calorias que tu deves consumir, tu vais saber quanto é que tens de comer de proteína, de carboidrato, de gordura por dia, e o que é que e vais conseguir ter uma estimativa daquilo que tu precisas de comer durante o dia. Ou seja, a falta de energia de certeza absoluta que vai desaparecer, porque eu não sinto falta de energia nenhuma. Eu até chego a treinar em jejum, treino pesado, por isso estás a ver que a falha aí deve ser falta de comer. Deves ter que comer mais de certeza absoluta. Próxima pergunta é da Yolanda Carlos. E a pergunta é: Olá, a partir de quantas horas o jejum se torna mais eficiente, ou seja, com maior queima de gordura? Uma boa pergunta também. Desde já, olá Yolanda. A partir de quantas horas o jejum se torna mais eficiente? Ou seja, eu sigo um protocolo de 16/8, mas não quer dizer que eu por vezes não faça mais umas horinhas quando acordo. Ou seja, eu não conto tipo, agora vou ter que ficar 16 horas sem comer. Não, eu não conto assim. Eu janto para aí às 8, 9 horas, depois quando vou dormir, acordo e no dia seguinte, quando acordo, vou contar entre 4 a 5 horas para comer a minha primeira refeição. É o que eu costumo fazer. Por exemplo, se eu acordar às 8 da manhã, vou comer a minha grande refeição, que é a minha primeira refeição, que vocês têm que considerar que tem que ser uma grande refeição, não tenham medo de comer o almoço. E vão comer passadas 4, 5 horas, ou seja, por volta do meio-dia, 1 já poderia comer se acordasse às 8. Agora, respondendo à parte da hora que torna mais eficiente para a queima de gordura, existe ali uma janelazinha que se vocês conseguirem aguentar mais um bocadinho, por exemplo, eu falei 4, 5, isso é o ideal, mas existe ali o período esperar entre as 6, 8 horas de jejum para comer a primeira refeição. Isso aí é aquele pico elevadíssimo que vocês vão queimar, que é onde queimam mais gordura, é aquele períodozinho que vai fazer com que queimem mais gordura, se aguentarem esse bocado. Mas se não aguentarem o 4, 5 horas é ideal, foi o que eu usei sempre, e também não foi por causa disso que eu tive melhores resultados, ou menos melhores, por isso. Respondendo à pergunta, como podes ficar com este registro como algo para tu saberes, que se quiseres praticar alguma vez ou não, mas não é o mais importante. Vamos à penúltima pergunta, que é da Inasa. E a pergunta é: qual foi o maior propósito para você iniciar o seu processo de emagrecimento? É uma pergunta bastante pessoal, mas que vocês têm todo o direito de saber. Porque se calhar é uma história parecida com a vossa, e então se eu partilhar talvez vos motive nessa parte. Ou seja, eu decidi mudar de vida porque sentia-me bastante fraco, sentia-me uma pessoa fraca, sentia-me menos que os outros, ou seja, inferior aos outros, e isso com o passar do tempo e dos anos custou-me imenso, porque eu ficava fechado em casa só a jogar videojogos. Era onde eu passava o maior tempo. E o que é que isso acontecia? Não lidava com amigos, não conhecia pessoas novas, não conseguia arranjar namorada, e isso afetava-me imenso. Não conseguia sair, por exemplo, à rua, estava um calor imenso e eu tinha que usar aquelas camisolas quentíssimas só para tentar esconder a banha ou a gordura que eu tinha aqui acumulada. Por exemplo, um pesadelo enorme que eu tinha era, por exemplo, quando os meus pais iam à praia, eu ia com eles,
mas para mim era um pesadelo ir à praia. Muita gente diz, a praia é espetáculo, adoro isso, não sei o quê. Mas para mim era um pesadelo ir à praia, porque era um sítio onde toda a gente ficava exposta uns para os outros e eu ficava ali vestido na praia, debaixo do chapéu à sombra, porque tinha vergonha do meu corpo. E foi então que eu decidi mudar a minha vida. E foi o melhor que eu fiz. Houve um dia que eu olhei para mim mesmo e pensei, o que é que tu estás a fazer? Tu tens que mudar de vida, tu não és inferior aos outros, se os outros conseguem tu também vais conseguir. E foi o que eu pensei, e é essa a mensagem que eu vos quero passar, é que vocês todos conseguem, não há ninguém que tenha superpoderes ou seja maior que o outro ou não sei o quê, não. Isso não existe, se um consegue o outro vai conseguir, com ou mais dificuldades, dependendo da genética e isso tudo, eu acho que mesmo assim toda a gente consegue fazer aquilo que vocês querem, basta só existir. Por isso, respondendo à tua pergunta, este foi o processo que eu fiz. Cheguei ali a um limite que já não dava mais, decidi investir em mim, deu resultado. Então, passando à última pergunta, que é da Daniele Sousa Ramalho. A pergunta é: acha que porque comecei a treinar pesado preciso de comer de 3 em 3 horas? Preciso de massa magra, sei, mas e as gorduras que vêm junto? Será fácil para perder depois? Tenho medo desse mundo novo. Aprendi a não comer, agora preciso de comer. Está estranho. Pode-me ajudar nessas questões? Claro que sim, Daniele, claro que vou ajudar. Respondendo ao início da tua pergunta, se precisas de comer 3 em 3 horas para treinar pesado, não precisas. Porque tu tens que... A dieta tem que se ajustar a ti e não tu à dieta, ou seja... eu treino sempre pesado porque acho que é o melhor treino que há para conciliar com o jejum e dieta flexível, e toda a gente devia fazer treino pesado. Apesar dessas coisas de hipertrofia e não sei o quê, na minha opinião, treino pesado é o que tem melhores objetivos. Agora, comer 3 em 3 horas, acho que isso não vai ajudar em nada. Vais só estar a alterar do jejum outra vez para outra coisa e isso vai dificultar o teu processo. Eu treino pesado em jejum, depois do jejum, seja a que hora for, estou sempre com força, tenho ganhos musculares incríveis desde que faço este tipo de dieta. Por isso, quanto a essa pergunta, mantém o jejum. Agora, se precisas de massa magra, mas e as gorduras que vêm junto? Será difícil para perder depois? Isso depende de tudo o que tu comes. Se tu comeres dentro das tais calorias que eu falo, que está no meu e-book, que eu escrevi um e-book já agora, escrevi um e-book sobre a rotina toda que eu fiz quando perdi os 25 kg em 3 meses, no qual tem um plano de treino, um plano de alimentação, a motivação, o porquê de eu ter começado, como se faz, ou seja, é um e-book resumido, mas que está bastante completo e aconselho-vos a todos, se quiserem, de adquirirem esse e-book. O e-book está o link na descrição, por isso se quiserem obtê-lo, cliquem lá e acho que vão gostar bastante. Agora, continuando com a pergunta. Esse tal cálculo que eu digo das calorias está nesse e-book. Cálculo de macros está no e-book. É uma coisa que eu acho que toda a gente devia de fazer, era usar esse tal cálculo que eu falo muito. Porque vocês ficam a saber quantas calorias têm que comer e tudo mais. Se vocês comerem as calorias adequadas durante o dia, não há como ter uma gordurinha extra, não há como perder peso ou ganhar peso sem que vocês queiram. É tudo uma questão, ou seja, baseia-se tudo em calorias, basicamente. Vocês têm um intake por dia, ou seja, o número de calorias que têm que comer, baseiam-se nisso. Se passar um bocadinho não faz mal, se for um bocadinho abaixo também não faz mal. Agora, se for uma grande diferença, mas como vocês não calculam as calorias que devem comer e tudo mais, vocês nunca vão saber se estão a comer menos ou mais, até terem uma noção. Eu, como já faço jejum há muito tempo, há dias que já não conto porque já tenho uma noção. Ok, comi isto agora à noite vai ser diferente. Ou sei olhar para um prato e sei dizer, estou a comer 200 gramas de carne, 300 de arroz, já sei mais ou menos ver porque já faço isto há 5 anos, é um caso diferente. Mas vocês têm que começar para terem uma noção dessas, vocês ganham uma noção já vossa, que é um espetáculo fazer isso. Vocês já têm uma noção do que é que estão a comer e tudo mais, já não precisam estar a calcular todos os dias. Agora, tenho medo desse novo mundo. Não tenhas medo desse novo mundo.
Eu no início também achava estranho comer só 2 refeições, mas digo-vos que foi a melhor coisa que eu fiz. Eliminei tipos de alimentos que não fazem falta nenhuma durante o dia. Agora, aprendi a não comer e agora preciso de comer. Ou seja, estás-te a referir que comias pouco e que agora estás-te a ver obrigado a comer mais para aumentares a massa magra. Ok, é verdade, vais ter que comer mais, mas se comeres de 3 em 3 horas e tiveres que comer mais, vai-te custar mais do que teres que comer mais e estares em jejum. E isso digo-te sim, porque vai haver alturas que tu tens que estar a comer de 3 em 3 horas e estás sem fome nenhuma para comer. Agora se fizeres um jejum como deve ser, de 16/8, ou seja, há ali 16 horas em que tu não comes, quando tu chegas ao almoço vai-te dar um apetite e a comida vai saber melhor e tudo, o paladar, tudo mais. Que é uma das vantagens do jejum, é que a comida sabe melhor. E tu vais ganhar um gosto por comer, ou seja, tu quando chega ali o almoço é como se fosse o teu prémio diário, estás a perceber? Tu vais comer aquilo com um gosto enorme e no teu caso, se tu precisas de massa magra, tu não precisas de eliminar o carbo, tu tens que comer carbo. Uma grande refeição ao almoço, tens que, com carbo e tudo, um prato cheio, ao lanche come fruta com uma barra de cereais e ao jantar aconselho-te a comer carbo também. Tu no teu caso, como deves ser uma pessoa que precisa de ganhar peso, é diferente de todas as pessoas que eu falei aqui há pouco, provavelmente. No teu caso, como é ganhar peso, tu precisas de 2 refeições grandes, o almoço e o jantar. Mas têm que ser controladas com o tal cálculo que eu falei. Se tu comeres, eu garanto-te, se tu comeres bem ao almoço, bem ao jantar e lanchares uma peça de fruta, por exemplo, com uma barra de cereais, e se estiver dentro das calorias que tu necessitas, eu aviso-te já que tu vais chegar ao teu... vais ganhar massa muscular super rápido e vais chegar ao teu objetivo super rápido também, sem grande custo, sem nada. Por isso, comer mais e entrar neste mundo, não te assustes porque vai ser vantajoso para ti. E pronto, pode-me ajudar nessas questões. Espero que já tenha ajudado com a minha resposta, porque é tudo o que eu tenho para dizer sobre isso. Eu neste momento estou mais focado na perda de peso, mas qualquer dúvida que tenham também de ganho de massa muscular ou de ganho de peso, também sei sobre o assunto, podem perguntar à vontade. E bem, é isto pessoal, espero que tenham ficado esclarecidas, as pessoas que me colocaram as questões, espero que tenham ficado esclarecidas. Eu agradeço imenso por me terem feito essas perguntas, porque fez com que eu tivesse mais conteúdo para este vídeo. E agradeço também a todas as pessoas que me seguem. Não se esqueçam de darem o like no vídeo, de subscrever, partilharem para ver se o vídeo chega a mais pessoas, para não serem enganadas por esses mitos que está aí do jejum. E pronto, espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de passarem no link em baixo para darem uma vista de olhos do meu e-book, porque está bastante completo. Acho que vai-vos fazer muita falta darem uma leitura no e-book que eu escrevi, porque está muito mais completo do que aquilo que eu falei aqui, apesar de eu já ter dito muita coisa. Sigam os meus outros vídeos todos, que eu dou bastantes dicas de forma gratuita, e acompanhem nos grupos. Criei agora um grupo do WhatsApp também, quem quiser, vou deixar aí o link do convite na descrição. É só entrarem lá e eu posso fazer um acompanhamento online para toda a gente que quiser, não me custa nada, e um dos meus maiores gostos é ajudar-vos também. Por isso fiquem por aí e não se esqueçam de dar-me feedback.